mestre Henrique Cardoso. Ele é mestre em Kung Fu e Tai Chi. É Tai Chi ou Tai Chi? Como é que se pronuncia, mestre Henrique? Esse é o grande problema da língua chinesa, né? A gente nunca sabe exatamente como se pronuncia, porque tem a questão de diversas regiões que falam diferente. Mas o correto oficial mesmo é o Tai Chi. Tai Chi, né? Tai Chi. Kung Fu. É sempre assim, quem pratica o Kung Fu também pratica o Tai Chi ou não? São modalidades distintas? Uma coisa leva a outra. Deixa eu só fazer um esclarecimento com relação a Kung Fu. Na realidade, o termo Kung Fu é um termo genérico para toda arte marcial de origem chinesa. Então, por isso geralmente se pergunta, quando você diz que pratica Kung Fu, se pergunta qual o seu estilo? Então, sempre o Tai Chi, dentro desse contexto, também seria um estilo de Kung Fu. Mas com o passar do tempo, por ter desenvolvido características bem específicas, mais voltadas para a terapêutica, então o Tai Chi passou a ser distinguido do rol dos estilos de Kung Fu. Sua escola, inclusive, ela é de medicinas tradicionais chinesas, aonde o Kung Fu e o Tai Chi também fazem parte disso. Como é que funciona essa parte? Nós temos um espaço onde a parte de baixo toda é voltada para a terapia, onde nós fazemos acupuntura, massoterapia, queima de moxa, que é um bastão de artemisia que nós usamos para tratamento, e todo esse grupo de terapias que nós usamos dentro da cultura oriental. Temos a parte de cima, onde nós focamos para artes marciais. Então temos o Kung Fu, sendo que dentro do Kung Fu eu trabalho com dois estilos em particular, né, que são o Wing Chun, um estilo de curta distância, né, muito focado em defesa pessoal, e temos o Louva-a-Deus, né, conhecido em chinês por Tong Long, que ele é um estilo mais atlético, né? Seria mais similar ao taekwondo, e o Wing Chun seria mais similar, digamos, ao boxe, né? Algo assim. Não podemos falar de Kung Fu de forma alguma sem falar no astro das artes marciais, Bruce Lee. Sim, claro. Bruce Lee também lhe estimulou a treinar e a praticar o Kung Fu? Claro, com certeza. Aí, quando eu comecei, isso na década de 80, já do século passado, né? Então já se falava muito Bruce Lee, eu conheci, e foi assim que todo mundo queria saber o que era que aquele cara fazia. E eu tive a oportunidade de começar a treinar com um mestre chinês, vindo de Hong Kong, o qual eu acompanhei praticamente a vida toda. Foram mais de 30 anos treinando com o mesmo mestre, até que ele veio a óbito, né? Mas o mestre também, ele, em várias oportunidades lá em Hong Kong, ele teve encontros com Bruce Lee. Não chegaram a treinar juntos, não foram amigos, mas se encontravam muito por lá, porque tudo lá é muito pequenininho, né? Então ele sempre contava as histórias de Bruce Lee correndo pelas cidades de Hong Kong com a fitinha na cabeça, tá? Era bom sentar e ouvir o mestre falar sobre essas coisas. E como foi que o mestre Henrique entrou nessa modalidade? Porque, na verdade, você poderia ter entrado em diversas artes marciais. O que foi que fez com que foi fundamental para você entrar no Kung Fu? Bem, na realidade eu comecei pelo Karatê, tinha 7 anos de idade, aí que eu treinei até os 12. E daí, posteriormente, eu vim conhecer o mestre, porque eu tinha um colega que treinava já com ele, e aí aquela coisa de criança, eu treino karatê, aí ele queria ver como era o karatê, e aquela coisa, eu treino uma coisa melhor. Só que naquela época realmente, não sei se o que ele fazia era melhor ou se ele era melhor do que eu, mas ele me deu uns catiripapos bons lá, e eu fui ver o que é que ele fazia, e ele treinava com o mestre. Foi que eu conheci, comecei a treinar com o mestre, e levei, como eu já disse, praticamente a vida toda. Entendi. E o Tai Chi, ele é muito praticado por mulheres, principalmente de uma certa idade. De que forma o Tai Chi ajuda as pessoas de terceira idade? O Tai Chi, ele hoje é praticado não só por pessoas de terceira idade, mas existem competições de Tai Chi para crianças, para jovens, homens, mulheres, né? Então não tem essa distinção. Já é comprovado que o Tai Chi, dentro da cultura chinesa, o Tai Chi é visto como o estilo mais elitizado de Kung Fu.
porque o Wushu, como hoje se faz essa diferenciação, na hora de se falar de Kung Fu, se trabalha mais os estilos de combate, e quando se fala Wushu, você engloba esses estilos com também os de apresentação, com os de terapia, no caso Tai Chi, os estilos internos, né? Então, o Tai Chi hoje ele é muito usado assim, em competições, com armas, em dupla aplicação do próprio Tai Chi, porque apesar de ser terapêutico, também o início dele é arte marcial. Inclusive, o estilo de Tai Chi que nós praticamos é o estilo Chen, que é o mais antigo. São 5 famílias tradicionais de Tai Chi. A mais antiga dela sendo o Chen, que é quando o Tai Chi começa como arte marcial mesmo, e expulsava bandoleiros e tal. E esse é o Tai Chi que nós praticamos aqui em nossa academia hoje. Entendi. O Kung Fu, no modo geral, ele é divulgado, ele é muito praticado aqui na Bahia? Aqui na Bahia, ele hoje em dia já é bem praticado. E tivemos sorte de aparecer assim vários profissionais bons na área que desenvolvendo um bom trabalho. Então hoje em dia o Kung Fu como um todo, englobando Kung Fu e Tai Chi, nós temos ótimos profissionais aqui ensinando. Então isso está ajudando a crescer o trabalho do Kung Fu. Eu particularmente já venho trabalhando nisso já há bastante tempo, né? Nesses 30 anos, metade desse tempo eu estou aí, ou mais da metade na realidade, eu já estou aí desenvolvendo um trabalho. Então já temos hoje aluno fora do país, já temos aluno na Nova Zelândia, na França, certo? Temos em alguns estados por aqui, já temos gente desenvolvendo esse trabalho. O Kung Fu também existem competições, também tem esse tipo de evento ou não? Como é que funciona a parte esportiva do Kung Fu? Existe sim, existe muito. E agora o que ocorre que como tem muitos estilos, então existem muitas competições dentro de cada estilo, mas nós temos as competições regionais que você junta tudo e aí vai. Todo o pessoal de todo o estilo vai participar e chega lá e chega em nível nacional ou internacional. Nós temos muita competição. Essas competições elas são divididas em competição de formas, os Taolu em chinês, temos as competições de luta combinada, temos de armas, também luta combinada com armas, temos a de defesa pessoal, e assim dentro de Tai Chi também temos a demonstração das formas de Tai Chi com a arma, a aplicação de Tai Chi. Temos muitas divisões nos campeonatos. Qual é hoje a faixa etária que pratica mais o Kung Fu? Isso é muito variado. No nosso espaço mesmo nós temos alunos dos 8 aos 80. Na realidade já aumentamos até isso, porque hoje já temos alunos lá com 6 anos de idade, 4 anos de idade, que já chegam lá começando. Não sabe, tem aluno que não sabe nem falar direito, mas já está lá dando seus soquinhos, seus pontapés. A gente sempre vê o Kung Fu, quando fez algum tipo de associação, as armas, né? Tem o nunchaku, o bastão, são diversas. Isso faz parte do treinamento dos estilos também, ou isso é à parte? Sim, nós temos o trabalho com armas, inclusive agora é um período que nós aproveitamos fazer os cursos de verão, aí nós já escolhemos 2 armas para trabalhar e aí já usamos essas armas agora. Fazemos o curso e durante o decorrer do ano nós vamos trabalhando essas armas, todas as particularidades. Deixa eu fazer só uma correção, certo? Que no caso o nunchaku, que foi Bruce Lee, mostrou muito no cinema e ficou muito famoso, e aí toda artista marcial usa, inclusive o pessoal de Kung Fu, mas ele originalmente não faz parte das armas do Kung Fu, né? Então, mas o pessoal usa muito, né? Eu também treinei bastante no nunchaku durante minha vida. Então, na verdade, o nunchaku não faz parte da parte curricular do Kung Fu, digamos assim. Não faz parte. Culturalmente acabou gerando exatamente ao próprio Bruce Lee. Porque na realidade é uma arma de origem filipina, salvo engano. Mas segundo estudos que eu fiz, ele é de origem filipina, né? Agora tem um nunchaku chinês que na realidade ele é composto de 3 bastões e são maiores, né? Então você chama San Shi Quan. O nunchaku em chinês se chama Li Si Quan.
de vez em quando. Entendi. Então, acaba-se o praticante do Kung Fu também aprendendo o chinês. Você fala, como você teve um bom relacionamento com o mestre e acabou tendo essa oportunidade de aprender dele também falar em chinês? Quando eu chego em restaurante eu não passo vergonha. Você pedir comida à vontade. Agora, assim, você falar algumas palavras e tal, mas falar chinês mesmo, de fato, é complicado. Então, mas na aula, a aula é em chinês? Sim, você fala o nome dos golpes, nós contamos, sabemos algumas expressões, mas não chega a falar. Assim, saber o corriqueiro, né, que a gente precisa para desenvolver o trabalho da aula. Tantos anos no Kung Fu, assim, você deve ter assim, uma visão bem diferente, bem distinta, né? Assim, o que você vê? Qual é a maior essência do Kung Fu? Se você fosse resumir aqui em algumas palavras a essência do Kung Fu. Veja bem, hoje em dia, se você procura na internet Kung Fu, ou se você procura Wushu, você vai encontrar basicamente as mesmas coisas. Wushu literalmente significa arte marcial. Kung Fu, que é aí onde está o ponto que eu quero responder a sua pergunta, Kung Fu, se você vai traduzir literalmente, Wu é marcial, Shu é arte, então Wushu, arte marcial. Mas quando você vai traduzir Kung Fu, não tem tradução. Uma tradução literal, porque quando você separa, aí você vai achar algo como tempo e habilidade, e quando você junta não quer dizer nada de fato, porque na realidade o termo Kung Fu você nunca fala separado assim, e quando você junta, o termo Kung Fu engloba a ideia de perfeição, certo? De excelência. Então, quando se pratica Kung Fu, o foco real é buscar a excelência como pessoa. Então, nós vamos muito além da questão marcial. E eu costumo dizer sempre que o Kung Fu, quando as pessoas procuram, elas chegam procurando a ponta do iceberg, que é a parte do combate, da luta, da defesa pessoal, da atividade física. Elas vão sempre procurando esse ponto, mas isso é a ponta do iceberg, porque existe todo um cabedal de informações e de práticas que estão abaixo da linha visível, onde as pessoas começam a desenvolver outras habilidades, outras questões, e é aí onde está a coisa importante que eu vejo no Kung Fu e que explica esse nome, né, de excelência, que é a partir daí que a gente começa a desenvolver como pessoa, nós começamos a nos melhorar como seres humanos. Cada aula de Kung Fu, eu costumo dizer que é um exercício para se tornar uma pessoa melhor.